quando o item ele volta para o remetente, a gente tem uma outra particularidade que eu também acho importante vincular para vocês. Então, entendido que existe um procedimento, feito o procedimento, essa mercadoria, ela volta para o remetente. O que teve de mudança dentro do ajuste CNF 7/2005, no ano de 2023, foi que os conhecimentos de transporte eletrônico, eles não tinham uma manifestação vinculada a eles. Então, foi feito uma manifestação de insucesso de entrega. E isso faz muita a ver com o que a gente vai falar hoje. Quando a gente falava sobre um transportador estar vinculado nessa operação, ele precisava fazer uma anulação de conhecimento de transporte, tá? Então, hoje, os transportadores, se vocês atuam com transporte, existe hoje um evento vinculado ao conhecimento de transporte eletrônico que trata a questão de insucesso da entrega, ou seja, houve uma recusa de mercadoria, tudo bem? Quando esse item volta para o remetente, pessoal, o que que acontece? Vou colocar aqui, ó, vou voltar o item, tá? Vou tentar deixar assim, ó, que eu quero que vocês entendam que essa aqui é uma outra operação, ó. Então, houve o remetente, fez a venda, tá? E aí eu voltei, fiz o processo que eu comentei com vocês, voltei lá para o remetente, certo? O remetente, por sua vez, ele também tem algumas particularidades a serem feitas, e aqui eu quero muita atenção de vocês. Por quê? Essa mercadoria, ela foi de fato retornada. Pessoal, entendam uma coisa. A operação de venda, revenda, a primeira operação que está acontecendo entre o remetente e o destinatário já aconteceu. Ou seja, se o destinatário está recusando a mercadoria, não existe mais operação vinculada do destinatário para o remetente. Consegue entender? Principalmente se a gente coloca uma manifestação desse destinatário desconhecendo aquela operação. E o porquê eu estou falando isso para vocês? Muitas empresas têm um pequeno problema de sistema operacional e contábil, que essas notas fiscais de entrada que o remetente precisa fazer a emissão saem com os dados do destinatário. Pessoal, e não é os dados do destinatário que a gente tem que colocar na nota fiscal de entrada desse remetente. Por quê? A operação de venda, revenda, qualquer tipo de operação que aconteceu inicialmente foi recusada pelo destinatário. Não tem um motivo pelo qual a gente de novo colocar dentro da nota fiscal eletrônica os dados do destinatário. Então, as informações da nota fiscal do remetente, que o remetente tem a responsabilidade de entrar com essa mercadoria de novo no seu estoque, ele precisa emitir uma nota fiscal de entrada. E quais são as informações dessa nota fiscal de entrada? Então, nota fiscal de entrada. Quais são os dados que esse remetente vai precisar colocar nessa nota fiscal de entrada? Vou colocar aqui para vocês. Até deixar aqui, ó. Quais são os dados que ele vai precisar colocar? No razão, né? Então, vai ser destinatário e remetente. O próprio CNPJ, ou seja, informação do remetente, ok? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Vou ver aqui as perguntas de vocês, só um minuto. Então, se existe uma recusa de mercadoria, acabou aquela operação. Estamos falando de uma outra operação. O remetente precisa entrar com essas mercadorias porque não foi de fato entregue. Para ele entrar com esses itens no seu estoque, a legislação, conforme a JCNF 7/2005, ela permite para nós que esse remetente ele acaba fazendo uma nota fiscal de entrada para fazer essa operação. Então, vai precisar emitir uma nota fiscal de entrada com o seu próprio CNPJ. Vou falar de novo. Com o seu próprio CNPJ. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque pensando nas hipóteses de problemas sistêmicos, existem alguns sistemas que acabam fazendo uma nota fiscal de entrada com a informação do destinatário. E aqui eu deixo um ponto de atenção para vocês, porque o fisco pode questionar vocês. Sabe por quê? Eu não falei da manifestação do destinatário? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó, existem 2 tipos de manifestação que esse destinatário pode fazer. E você, se você é o remetente, vocês precisam deixar muito claro isso para a pessoa que está fazendo a manifestação dessa recusa. Por quê? Operação não realizada, pessoal, não é a mesma coisa de desconhecimento da operação. A operação não realizada, olha o que não é a Graça que está falando, é a própria JustNF fala para vocês, ó.
Operação não realizada é manifestação do destinatário reconhecendo a sua participação na operação descrita na nota fiscal eletrônica, ou seja, a primeira, pode ser de venda, revenda, enfim, mas declarando que a operação não ocorreu ou não se efetizou conforme a nota fiscal eletrônica. Quando a gente fala de uma recusa de mercadoria, tá? O destinatário ele precisa de fato vincular esse evento como operação não realizada, certo? Porque se o seu destinatário ele vincula na nota fiscal eletrônica o desconhecimento da operação, olha como que muda. O desconhecimento da operação é a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na nota fiscal eletrônica não foi ele que solicitou. Olha o problema aqui. Então perceba, pessoal, que caso o seu cliente tenha esse problema sistêmico, vão atrás do parâmetro, expliquem as legislações, vocês têm fundamentações para isso. A nota fiscal de entrada também pode ser vinculada pelo destinatário, dizendo que ele não faz parte daquela mercadoria, daquela operação. E aí vocês têm um problema, porque se vocês têm uma fiscalização, vocês vão ser questionados por que vocês estão emitindo nota fiscal de entrada. Um ponto de atenção para vocês. O fisco, quando ele permite para nós emitir uma nota fiscal de entrada, ele vai deixar muito explícito na sua legislação. E é explícito, quando a gente fala de mercadoria recusada, que o fisco permite essa nota fiscal de entrada. Se o seu cliente emite uma nota fiscal de entrada porque ele passou o prazo de cancelamento, teve algum problema de emissão e não era para emitir as notas, vocês estão tendo um grande problema, principalmente se o destinatário é incluído dentro dessas notas fiscais eletrônicas de entrada e eles, por sua vez, porque eles também têm a obrigatoriedade disso, informar que eles desconhecem, ou seja, eles voltam aqui, ó, e colocam, não, eu desconheço essa operação. No meu caso, eu não tenho, não faço parte dessa operação. Então, para o destinatário, isso é imprescindível fazer, tá? Principalmente nessas notas fiscais de entrada, que é emitido esporadicamente aí, quando a gente passa um prazo, quando existe uma nota fiscal emitida incorreta e depois que vão saber por que emitiu. Então, atenção, pessoal, quanto a essas notas fiscais de entrada. Principalmente que a gente coloca lá outras entradas, CFOP 1949. Atenção, tá bom? Então, o remetente precisa emitir a nota fiscal de entrada com o próprio CNPJ informando da informação do remetente. Então, vai vir nota fiscal do remetente, as informações do destinatário, o próprio remetente. Tudo bem?